Pronto. Ô, gente, tá visualizando a tela aí para vocês? Minha tela tá aparecendo para vocês? Tá, né? Então, vê. É, na aula passada, nós falamos, tivemos uma apresentação sobre o Word, né? Aí foi postado já também uma aula falando sobre configuração de página. E eu vou digitar o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou botar aquele código para ter um texto, né? Vou botar aqui, deixa eu ver, 5 por 10, pronto. Perdão. Ou seja, 5 parágrafos, cada parágrafo com 10 linhas. Eu vou botar um título aqui, só para que a gente tenha um texto para trabalhar. Ctrl C. Vou botar aqui Ctrl V. Veja, e a gente vai ver hoje formatação base de um texto. Ou seja, como mudar a cor de letra, alinhamento, botar negrito, itálico, sublinhado, esses pequenos detalhes, como mudar o formato. Aí eu dou sempre uma regra para mim o seguinte: antes de eu começar a formatar qualquer texto, eu gosto de deixar já configurada a página. Porque não adianta eu pegar, vou dizer, vou configurar minha página aqui. Aí antes de eu configurar, eu pegar, dizer, ó, eu quero esse parágrafo aqui, o parágrafo aqui a gente tem, vou diminuir aqui para vocês verem. Cada folha eu botei 3 parágrafos, não foi isso? Ó, mas assim, então eu vou eliminar esse aqui, certo? Vou deixar só uma, para ficar de fácil entendimento. Vê, aqui eu tenho 3 parágrafos, correto? Aí eu pego e começo a formatar, boto, eu quero isso aqui centralizado, aumento o tamanho de letra, boto, deixo tudo bonitinho. Então é assim que eu queria meu texto, dando um exemplo. Aí de uma hora para outra vou lá e vou imprimir. Aí eu vejo que na minha impressora tem uma folha tamanho ofício. E aqui ele está configurado para tamanho A4. Então tá bem bonitinho aqui. Ou inverso, eu tenho também configurado aqui um A4, mas na minha impressora eu tenho um A5. Aí eu pego, quero meu texto só numa folha só. E eu percebo que quando eu venho e boto para outra, ó, por exemplo, vou vir aqui, vou botar um A5. Se eu pegar esse texto e botar numa folha menor, o que é que vai acontecer? Ó, ele vai deixar de ficar em uma folha e vai ficar em várias. Ou então eu faço outra coisa, eu deixo ele em uma folha mais alta. Eu venho aqui e escolho o papel tamanho ofício. Aí ele já fica com uma sobra muito grande aqui, esteticamente, deixando de ter, ou seja, deixando de ter aquela estética que eu queria. Então, o ideal é, antes de configurar, antes de você formatar o texto, dizer, eu quero o parágrafo 2 e 3, 1 e 2 na primeira página. Já o parágrafo 3 e 4 eu quero na segunda página. Só que você organizou isso aí antes de dizer o tamanho da página, antes de você informar também ao computador qual as margens que você quer para aquele documento, vai acabar desorganizando tudo, né? Então, o ideal é que antes de você começar a colocar cada texto na sua página, antes de você dizer qual o tamanho de letra que você quer, quais os espaçamentos, então o ideal é, antes de formatar, você definir qual as margens do seu documento e qual o tamanho da página. Depois disso é que você começa a dizer, eu quero letra de tal tamanho, de tal cor, um parágrafo com esse espaçamento, aquele outro. Então, para configurar a página, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Sempre eu venho aqui em layout, configuração de página, margens. Aí eu vou querer o seguinte, ó. Eu vou botar 2 de margem inferior e superior, direita e esquerda. Eu vou deixar todas com 2 centímetros. Certo? Aí, medianize. O que seria esse medianize aqui? Medianize seria um espaço que eu vou colocar mais em uma margem esquerda ou na margem superior para encadernação, certo? Então, essa medianize é nada mais do que um espaço que você vai determinar aí para encadernação. Se for via espiral, aquelas molinhas, né? O que é que vai acontecer? Vai ser um espaço que você vai deixar mais para que perfure o local de passar aqueles arames. Deu para entender? Porque eu acredito que você já deve ter pegado alguma apostila que você, quando mandou encadernar, estava lá, faltando um pedacinho de das primeiras letras
da página, porque o furo acabou comendo um pedaço da letra, ou alguns livros que foram colados ou grampeados, e você ficou achando ruim de ler, porque ficou a cola quase em cima das letras, porque o cara esqueceu dessa medianiz. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui uma medianiz de 1 centímetro, certo? E o papel, na guia papel, eu vou escolher o tamanho A4. Vou dar OK, ó. Já ficou no tamanho certinho. Aí vocês dizem, deixa eu justificar aqui o texto para ficar tudo do meio, tanto lado direito como lado esquerdo alinhado, para que vocês percebam melhor. Aí você olhando assim, você vai dizer, poxa, professor, ó, o senhor tinha botado margens tudo do mesmo tamanho? Superior de 2 centímetros, inferior de 2 centímetros, direita e esquerda de 2 centímetros? Coloquei. E elas ainda continuam tendo 2 centímetros. Só que lembra que do lado esquerdo eu aumentei, eu botei uma medianiz de 1 centímetro. Então aqui eu tenho, ó, 2 centímetros de margem do lado direito, 2 centímetros de margem do lado esquerdo, e depois mais 1 centímetro de medianiz, que seria o local aonde vai passar a perfuração, certo? Então, se eu voltar aqui em Layout, Configurações, eu vou perceber até aqui na área de visualização, tá vendo? E tem aqui uma medianiz. Em papel, geralmente, quando você chega na gráfica e pede o quê? Ah, pediu uma resma de papel ofício, né? Resma de ofício, não é isso? Só que na realidade, ofício é o tamanho do papel, não é o nome do papel, certo? Ofício, A4, A5 são tamanhos. O nome daquele papel fininho, que é até esse papel aqui, ó, que a gente compra na gráfica, ó, o nome dele é papel sulfite. Papel sulfite, certo? Pelo menos é o nome que eu conheço, ele aqui na região. Só que a gente está acostumado a pedir na gráfica, me deu uma resma de A4, uma resma, é o quê? Um bloquinho com 500 folhas, né? De tamanho A4, mas aí pode ser papel 60, papel 40, papel cartão. Então o nome desse papel molinho aqui é sulfite, certo? E esses nomes aqui, ó, são tamanhos. Agora, digamos, vamos partir do pressuposto que, como é que eu tenho uma folha em casa e eu não sei o tamanho dela, a nomenclatura dela, eu não sei se é A4, se é A5, se é ofício. Aí como é que eu vou configurar aqui? Não tem problema, você pega uma régua, mede a largura e a altura, chega aqui e coloca. Digamos que sua folha, eu tenho uma folha em casa que seja 15 por 20. Aí vou botar 15 por 20 e minha folha aqui, ó, vai ficar 15 por 20. Certo? Eu vou poder diagramar ela, vou poder, aliás, digitar meu texto, formatar, deixar tudo bonitinho em cima desse tamanho de folha. Sem preocupação nenhuma. Entenderam agora? Ó, vou aqui, ó, layout, configuração de página. Essa aula já foi gravada, né? Já está lá no canal para que vocês revisem com mais detalhes também. Estou repassando. Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou formatar esse documento. Eu vou configurar logo no tamanho da página no qual eu vou imprimir. Então o meu papel que eu vou usar vai ser papel A4, certo? E as margens que eu vou usar aqui, ó, 2 centímetros para cada margem, com 1 centímetro de medianiz. Agora vê que interessante também. Não tem como mostrar isso aqui para vocês, o bom seria na prática, mas eu teria que ter uma impressora aqui. Aí digamos que eu vou fazer o seguinte, eu vou querer imprimir e encadernar essa página aqui, só que eu vou querer frente e verso. Vou imprimir tanto do lado da página, como do outro lado da página. Aí o que acontece? Se eu botar uma medianiz nesse lado aqui da página, certo? Nesse lado, ó, até vou botar aqui para vocês terem a verdade. Nesse lado aqui da página, então a medianiz ficou aqui, o que acontece? Quando eu for imprimir do outro lado, a medianiz para onde vai? Passa para o outro lado, né? Então quando eu for encadernar vai dar errado. Vai ter de um lado da página, o texto vai estar jogado mais para cá, do outro lado da página vai estar jogado mais para cá. Aí quando eu furar, a medianiz vai estar o inverso. Então eu tenho que fazer o quê? Espelhar essa folha para quando eu for imprimir, essa medianiz ficar espelhada. Aí eu posso vir aqui e escolher essa opção aqui, ó. Visualização da página, normal. Aí eu tenho aqui espelhado, ó. Tá vendo o que acontece? Então quando eu imprimir agora, ó, um lado vai... Pronto, eu até vou mostrar na prática aqui, ó. Mandei espelhar.
Eu agora vou duplicar essa página aqui, vou transformar em duas. Pronto, Ctrl C, Ctrl V. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Tenho duas páginas agora. Veja o que aconteceu. Um lado, a mediana está aqui, né? Aí ele me espelhou. Ó, onde está o outro. Então, o que acontece? Agora vai dar certo. Eu vou imprimir frente e verso e as margens vão sair espelhadas e vou poder encadernar sem preocupação nenhuma. Deu para entender essa parte aí? Deu? Então, depois... em layout. Então, quando eu for... Eu só espelho se eu for imprimir ela frente e verso. Eu estou passando essa parte aí mais rápido, porque já foi gravado o vídeo, né? E vocês podem revisar. Aí, qualquer dúvida, vocês passam para mim. Aí vamos para o assunto da aula presencial, que seria formatação da página. Formação da página, perdão. Formatação do texto em si. Só que eu vou mudar o seguinte, eu vou querer só uma página só. Certo? E eu vou querer a configuração de página sem medianiz. Medianiz 0. Não sou obrigado a usar medianiz, não. Digamos que eu vou simplesmente imprimir só um lado da página. Então, bora rodar o que aqui, ó. Deixei já do tamanho certinho, tudo direitinho. Aí, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que saber é selecionar, né? Lembra que eu falei sobre isso na primeira aula do Word? Dei até uma dica como é que faz para selecionar. Então, vamos relembrar. Por que eu preciso selecionar? Porque o computador não vai adivinhar onde eu quero aplicar essa alteração. Então, se eu quiser... Deixa eu só limpar aqui para que fique de fácil entendimento. Ó, outra coisa interessante também, e que eu espero que vocês... É uma dica que eu estou passando, certo? Que vocês façam também. Muitas vezes você vai digitar uma quantidade grande de texto. São 5, 6 páginas, 10, 20, 50 páginas. Aí muitas vezes a pessoa tem o costume de ficar o seguinte, digita o título, já bota no tamanho, já bota na cor, já bota ali no alinhamento. Digita um parágrafo, já vai formatando, né? Ou seja, isso aí você vai perder tempo. Então o que é que você vai fazer? Vai digitar o texto? Não te preocupa em formatar, em configurar a página, não. Só se preocupe em digitar. O máximo que você faz é o seguinte, eu gosto de fazer, vou começar a digitar um texto, uma quantidade grande de texto, eu deixo no tamanho A4 a página, boto uma margem aí padrão, depois eu posso alterar a hora que eu quiser, né? Mas quando eu estiver digitando, eu vou digitar o texto sem me preocupar em deixar o título centralizado. Porque imagina, tu está digitando uma quantidade, então tu tem que primeiro digita, formata depois. Porque se tu ficar, digitei um título, aí eu vou botar tamanho do título, aí eu vou perder tempo. Digita primeiro, depois do texto todo digitado, é que você vai. Configura a página e formata o texto. Certo? Então é essa a sequência que eu uso. Digito primeiro, configuro a página, depois formato. Esse negócio de ficar digitando, formatando, digitei uma página, vou formatar ela, não existe. Porque acaba você tendo trabalhando 2, 3 vezes. Então, digita o texto primeiro, todinho. Depois do texto digitado é que você vai configurar a página e formatar o texto, certo? Então, eu nunca faço o inverso. Eu nunca faço o inverso, não. Exemplo, tem gente que formata o texto e depois configura a página. Bagunça o texto todinho. Então, o certo é, digita todinho sem formatar. Aí, digitei todinho, vou formatar? Beleza. Então, antes de formatar, configura a página. Especifica aí. Margens e tamanho do papel. Depois de especificar isso, aí você vai e começa a fazer formatação. Muda o tamanho de letra, posicionamento, certo? E de aí vai. Tem alguns casos especiais que você precisa deixar uma página ou outra com orientação diferente. Exemplo, acontece você ter que aplicar uma quebra de página para deixar uma página horizontal, outra na vertical, mas isso aí são casos mais específicos, certo? Então hoje a gente vai ver o quê? Formatação base. Então, seguindo essa regrinha, fica tudo mais fácil para vocês. Ó, eu fiz o seguinte, já defini qual a folha que eu vou usar e as margens. Agora eu vou começar a formatar. Para formatar o texto, eu preciso de dizer ao computador em que área eu quero aplicar determinada modificação. Então, para isso, eu tenho que saber selecionar. Então, vamos lá? Ó, selecionar é o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Tem várias maneiras.
Digamos que eu tenho a necessidade de selecionar todo o texto. Se meu texto tiver 100 páginas, 200 páginas, eu preciso selecionar ele todo. Eu uso Ctrl T. Ó, seleciona tudo. Rapidinho, né? Melhor do que eu ficar aqui fazendo isso, ó. Clicar, tentar e puxar. Então, não é certeza eu quero selecionar tudo? Se eu quero selecionar tudo, Ctrl mais a tecla T. Tá vendo? E eu seleciono o texto todo. Quero tirar a seleção? Clico fora. A seleção é retirada. Quero selecionar apenas uma palavra. Clico de lado, sustento e puxo. Tá vendo? Aí, se eu clicar aqui, sustentar e puxar, ó, tá vendo? Ele vai descendo. Mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, ó. Aí eu consigo, ó, regular e dizer onde eu quero parar essa seleção. Certo? Mas eu também posso fazer o seguinte, ó. Outra maneira de selecionar. Note que quando eu boto o mouse do lado, dentro de uma margem, ao lado de uma linha, se eu clicar uma vez, ó, seleciono uma linha. Se eu clicar duas vezes, seleciono um parágrafo todo. Certo? Ó, uma linha. Se eu botar aqui, ó, vou selecionando uma linha. Tá vendo? Mas se eu botar aqui de lado, ao lado de um parágrafo e der dois cliques, ó, seleciono um parágrafo todo. Certo? É uma maneira de agilizar. Agora, digamos que eu quisesse fazer o quê? Uma seleção de maneira intermitente. O que seria intermitente? Eu quero selecionar o primeiro parágrafo e quero selecionar o segundo. Só que olha o que acontece. Seleciono o primeiro e agora eu vou selecionar o segundo. Desta maneira, eu faço a seleção de um, o do outro sai, né? Então, para eu selecionar de maneira intermitente, eu vou fazer o quê? Ó? Seleciono o primeiro parágrafo e depois os demais que eu for selecionar, eu vou ficar com a tecla Ctrl pressionada. E vou, ó, conseguir fazer essa seleção partida, tá vendo? Selecionei essa parte, depois a outra. Se eu quiser selecionar, por exemplo, agora, ó, vou dar um zoom aqui no primeiro parágrafo. Vou querer selecionar só as palavras, só a palavra vídeo, ó. Encontrei vídeo aqui, nesse primeiro parágrafo. Aí eu quero selecionar essa, ó. Poxa. Eu queria botar todas as palavras vídeo em negrito desse parágrafo. Aí eu vejo que trabalho. Selecionei aqui, negrito. Selecionei aqui, negrito. Não é melhor selecionar tudo e depois apertar em negrito e dar negrito de uma vez? Então o que é que eu faço? Selecionei o primeiro, pressiono o Ctrl, ó, e vou selecionando aqui, ó. Vídeo, cadê vídeo aqui de novo? Tem outra. Cadê? Vídeo, ó. Aí eu consigo selecionar de maneira intermitente, certo? Aí eu venho aqui e posso fazer as modificações só nela. Tá vendo? Entenderam agora como é que faz para selecionar? Posso selecionar também utilizando o teclado. Tá vendo o cursor? Que é essa setinha que fica aqui piscando? Essa aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Se eu pegar e usar a seta para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda no teclado, eu consigo movimentar esse cursor, certo? Então, ó, vou botar o cursor aqui ao lado da primeira palavra do segundo parágrafo, ó. Aqui. Vou pressionar a tecla Shift e não vou soltar. Em seguida, ó, posso ir puxando, ó, a teclinha que aponta para a direita. Tá vendo? Lá para baixo, ó. Para cima, para a esquerda, ó. Entenderam? Alguma dúvida até aí? Nessa parte de seleção? Não? Deixa que ela tá contente. O bom é que quem faz que ela vai escutar só o ar dela e vai ficar sem saber quem é. Ó. Entenderam essa parte? Ó. Então pronto, já sabemos selecionar. Correto? Agora vamos aprender a formatar? Primeiro vamos para a parte de alinhamento. Ó, gente, vê, digamos que eu tivesse feito um bocado de alteração aqui no... Pronto, vou fazer um bocado de alteração bem louca aqui, certo? Ó.
Há uma coisa que eu uso muito, que às vezes a gente vai, formata no canto, formata no outro, depois vai dar aula de novo e quer aproveitar o texto, né? Eu vou dar Ctrl T para selecionar o texto todinho, ó. E tá vendo essa ferramenta aqui? Que tem na página inicial, no bloco fontes. Tá vendo essa aqui? O nome dela é limpar toda a formatação. O que é que essa limpar toda a formatação faz? Eu estou apresentando ela agora porque eu vou usar, né? Ela limpa tudo que você fez de alteração no texto. Se você botou negrito e tal, sublinhado, botou texto para um lado, texto para o outro, quando eu clico aqui, ó, ele volta para ficar do mesmo jeitinho quando eu digitei ele, sem formatação nenhuma, limpa. Com alinhamento todo padrão, tudo limpinho. Então, ó, tá aqui o meu texto selecionado, certo? Então, vou passar para o título. O título, ó, eu vou selecionar aqui e vou querer ele. Vou aqui em página inicial e eu vou trabalhar na formatação. Inicialmente, a gente vai... Ó, tá uma guia que vocês sempre vão usar para consertar o texto. As ferramentas mais usadas. Vai ser página inicial e a guia fontes e a guia parágrafo. Vai ser o que você mais usar. Hoje a gente vai focar mais nessa, em alinhamento, e depois a gente vai ver parágrafo mais detalhado, certo? A gente vai para essa caixinha aqui, mas só depois. Hoje a gente vai para essa, certo? Mas vamos logo experimentar as ferramentas que estão disponíveis aqui de maneira mais prática. Ó, vou pedir para centralizar aqui no alinhamento, ó, em parágrafo, centralizei, tá vendo ó, o texto? Então, só o título eu deixei centralizado. Quero deixar o título num tamanhozinho maior para dar um destaque, eu venho aqui em tamanho, ó, certo? Então, ó, centralizei. Vou agora selecionar todo o meu texto, aqui, ó, com exceção do título, e vamos ver alinhamento. Ó, por padrão, o Word está configurado aqui no meu computador para deixar o texto alinhado à esquerda, certo? Então, pode ver que o texto está todo alinhadinho à esquerda, já aqui não está, né? Ó. Então, vamos ver como é que fica. Ó. Alinhado à esquerda já está. Se eu pedir centralizado, o texto vai sempre surgir do centro, alinhado à direita. Tá vendo? Ó? Alinhou aqui à direita. Justificado é o mais usado para o texto. Tanto o lado direito como o lado esquerdo se encontra alinhado. Ele alinhou tanto o lado direito como o lado esquerdo. Ficou um texto mais esteticamente bonito, né? Entendeu agora? Então, já sei, ó. Alinhar à direita, à esquerda, centralizado. Aqui, ó. Alinhar à esquerda, centralizado, direita, justificado. Alguma dúvida nessa parte? De alinhamento do texto? Não, né? Agora, ó, vou querer fazer o seguinte. Vou colocar um destaque no meu título. Eu tenho várias maneiras de destacar. Ó, uma delas é usar negrito. Deixa a letra, tem um nome negrito, mas na realidade ela deixa a letra mais encorpada, mais cheinha, certo? Não é que vai deixar a letra preta, não. Até vou fazer o seguinte, vou mudar a cor aqui, ó. Vou desfazer o negrito e vou botar vermelho, ó. Tá vendo? Agora eu vou botar negrito, ó. Deixou ela mais negra? Não. Simplesmente deixou ela mais encorpada, mais cheinha, certo? Só que aí eu vou botar aqui para preto de novo. Ó, vou botar agora separado. Tirei o negrito, ó. Clico, coloco. Cliquei de novo, tira. Vou vir agora botar itálico. Itálico, ó. Deixa a letra levemente inclinada. Vou tirar o itálico. Vou botar o sublinhado. Sublinhado passa uma linha embaixo do texto, certo? Alguma dúvida até aí? Não? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Posso colocar no mesmo texto negrito, sublinhado e tal? Posso. Ó. Nesse aqui eu vou botar negrito e sublinhado. Tudo está com um efeito aqui. Esse texto aqui selecionado está com negrito, está com itálico, está com sublinhado. Então, a colocação do efeito não impede a colocação de outro. Agora, se você notar, lembra que na aula passada eu disse que alguns botões teriam umas setinhas de lado. E quando tem essas setinhas apontando para baixo, significa que esse botão tem mais opções. Então, ó, o sublinhado é um deles. Então, tem vários tipos de sublinhado, tá vendo?
Agora, digamos que eu não gostei de nenhum desses aqui. Eu posso vir aqui, mais sublinhado. Aí eu vou ter aqui, vai abrir a caixa fonte, que a gente vai estudar ela já já. E vai ter aqui estilos de sublinhado. Aí eu vou ter mais opções de sublinhados aqui, ó. Certo? Ele vai me dar mais opções. Mas eu faço o seguinte, eu vou querer, ó. Vou botar isso aqui duplo. Ah, mas eu queria passar o meu sublinhado, eu queria deixar ele preto. Não queria ele preto, não, aliás, eu queria deixar ele vermelho. Eu vou selecionar, vou voltar aqui em sublinhado. Aqui eu tenho, ó, cor de sublinhado. Tenho essas paletas de cores aqui todinhas. Se nenhuma dessas paletas aqui eu gostar, eu ainda tenho a opção mais cores. Aí veja, toda vez que esse comando mais cores aparecer, ela vai ser usada do mesmo jeito. Eu estou dizendo isso aqui porque eu estou usando mais cores para o sublinhado, mas eu posso usar mais cores também na parte de fonte. Ó, tenho essa degradê aqui de cor todinha, essa paleta aqui, mas também eu tenho personalizado. Tanto eu posso escolher uma cor aqui, ó, como também eu posso vir aqui, se eu não gostei de nenhuma dessas aqui, posso vir mais cores. Aí eu botei aqui, ó. Posso arrastar o mouse por cima de uma cor que eu queira. Aí aqui está a cor original. E aqui está a cor que vai ficar. Eu vou escolher... Deixa eu ver aqui. Vou ter esse verde. Ah, mas eu queria um verde mais escuro. Eu posso vir aqui, ó. Clarear ou escurecer. Dou OK, ó. O sublinhado agora tá verde, tá vendo? Pronto. Ah, mas eu queria fazer o seguinte. Eu queria também deixar... a letra de uma cor diferente. Venho aqui, ó. Cor de letra. Tá vendo? Se eu clicar aqui, vai ficar a cor que está aparecendo. Como está preto, fica preto, né? Ah, mas eu queria botar vermelho. Ó a setinha. Posso clicar aqui, ó. Tenho toda a paleta de cor para mudar a cor da fonte. Se nenhuma dessas cores eu gostar, posso vir para quem? Mais cores. E vai funcionar do mesmo jeito. Entenderam agora? Vou dar OK, ó. Mudei a cor. E eu posso também, ó, vir aqui, ó, e botar um efeito, ó. Tem até gradiente. Tá vendo, ó? Vamos pegar essa... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Você pode ver que ela começa clara, começa clara, termina escuro, né? Ah, mas eu não gostei desse efeito. Queria mais efeito de gradiente também, ó. Aí tem um bocado aqui, ó. Posso botar até um cor diferente aqui. Vou fazer o seguinte, vamos botar um preto aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Certo? Ah, mas não gostei dessa formatação. O que é que eu faço? Limpo. Aí ele volta até a formatação que tinha no início. Alguma dúvida até aí? Então, ó, eu já sei fazer o quê? Ó? Botar negrito, botar itálico, sublinhado, mudar a cor de sublinhado, sem mudar a cor das letras. Certo? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero deixar minha letra maior. Posso vir aqui, ó. O tamanho de fonte. Sem página inicial, o bloco é quem? Bloquinho fonte. Quanto maior for o número, maior vai ficar a letra. Ah, mas eu botei no tamanho máximo 72. Eu queria maior. Tem problema. Apaga 72 aqui, digita o número que tu quer. Eu vou botar 90, ó. Já ficou maior. Então, o número, se ele não aparecer aqui, que aqui só vai até 72, você pode digitar. Inclusive, você pode digitar até fracionado. Ó, eu quero o número 14. Ah, mas eu não queria 14, eu queria 14. Nem tô achando. O tamanho 15. Grande demais. Aí eu venho aqui e achei, ó. Eita, só tem 12, 14, não tem 15. Eu posso vir aqui e digitar 15. Deixa eu ver se ele aceita 15,5. 15,5. Ó, aceita, tá vendo? Ó? Ou seja, nem é 15, nem é 16. Eu tenho 15,5. Então você pode personalizar também aqui o tamanho. Escrever, né? Aí eu vou vir aqui, vou deixar tamanho 16 mesmo. 20, pronto, deixar tamanho 24. Posso também mudar o modelo, o formato dessa letra. Sim, eu estou chamando letra, mas no computador a gente chama fonte, né? O formato da fonte. Viu? Ó. Então aqui vai ter vários tipos de fonte, modelos de fonte para que você possa escolher. Tá vendo?
Você vai botando, vai olhando. Vou querer, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Entendeu? Então você pode fazer todas as alterações. Então, só nessa caixinha aqui, vê o que a gente já fez. Eu aprendi a tá negrito, itálico, sublinhado, mudar o sublinhado, mudar a cor de sublinhado. Aprendi a mudar a cor da letra. Ó. Se eu não quiser nenhuma dessas cores, tem mais cores. Aprendi também que eu posso limpar todos os efeitos, ó, para que volte ao jeitinho, do jeitinho que era. Vimos também como deixar alinhado o centro, a direita, a esquerda e justificado. Então só isso aí já deixa o seu texto mais bonitinho. Deixa. Aí eu posso vir aqui também, eu posso escolher, ó, ver efeitos de texto e tipografia. Eu posso escolher efeitos, ó, botar com sombra, reflexo, ó. Então isso aqui depois a gente vê mais detalhado, que vai ter efeitos que a gente vai poder deixar bem diferenciado mesmo. Mas o básico é tipo da letra, negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor e o alinhamento. Isso aí você já deixa seu texto bem diferenciado. Agora vamos passar para outra parte, certo? Eu até vou usar essa partezinha aqui de baixo. Vê. Vou digitar aqui meu nome. Então, vou botar aqui. O gatos. Vê. Vou selecionar. Vou vir aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, maiúsculas e minúsculas. Digamos que eu digitei uma parte do texto, vou até já eu volto para esse nome que a gente está aqui para fazer como exemplo. Eu digitei esse segundo parágrafo aqui, eu queria que ele ficasse todo em letra maiúscula. Aí o cara, se não souber desse recurso, o que é que você vai fazer? Apagar e digitar ele todo de novo. Mas você pode vir aqui, ó, e dizer, ó, maiúsculo, ó, ficou tudo maiúsculo. Só as primeiras letras de cada palavra maiúsculo. Aí você pode ver que toda a primeira letra de cada palavra tá o quê? Maiúscula. Posso vir aqui e escolher, ó, minúscula, tudo minúsculo. Colocar cada, ó, entendeu? Ó, posso até inverter. Alguma pergunta? Então, se eu quiser deixar o texto maiúsculo, minúsculo, tudo minúsculo, só a primeira. Então, já facilita aqui só, né? O recurso mais usado, vou ser sincero, às vezes a gente digita o texto todo minúsculo que é todo maiúsculo. Você vê aqui, ó, é o mais usado. É esse aqui. Vamos passar para onde agora? Para aqui de baixo. Vê. Selecionei aqui. Aí eu vou botar o seguinte, ó. Eu vou botar aqui meu nome. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu nome aqui e vou botar ele no tamanho 9. 8. Vê. Esse está no tamanho 8, esse está no tamanho 12. Certo? Até aí tá dando para entender, né? Isso, uma explicação. Se eu vier aqui selecionar tudo, ó, olha o que vai acontecer. Notou que aqui ficou sem número nenhum? Porque eu tenho, isso acontece, por quê? Porque eu tenho dois tamanhos selecionados. Aí o computador não vai poder dizer, escolher um tamanho e botar, porque não é real. Então, quando acontece assim, é porque você tem mais de dois tamanhos selecionados. Aí eu venho aqui e boto tamanho 10. O que é que acontece? Todas ficaram do tamanho 10. Tanto o nome Plugados TI como o nome Wellington ficou tamanho 10. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu queria o quê? Eu queria que o nome Wellington aumentasse também, mas ele ainda continuasse menor que o nome Plugados. Certo? Ou seja, eu quero aumentar de maneira proporcional. Então, quando eu selecionar aqui, ó, em vez de eu aumentar por aqui, eu vou aumentar por aqui, ó. Aí, quando eu clicar aqui, ó, vê, não estou aumentando, mas você está notando que, mesmo aumentando, a primeira palavra continua maior que a segunda. E se eu vir aqui e diminuir por aqui, ó, ou seja, eu estou diminuindo de maneira proporcional.
O grande continua sendo o maior, o menor continua sendo o menor. Só que eu estou aumentando ou diminuindo aqui de maneira proporcional. Deu para entender essas ferramentas aqui? Deu? Alguma dúvida até aí? Não? Agora vamos para a segunda. Eu vou deixar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pedir um documento em branco para ficar fácil de demonstrar. Eu vou botar aqui. Não tem aquele 2 elevado a. Vamos botar 10 elevado à segunda. Seria o número 10 com um 2 em cima, pequenininho, né? Olha como eu faria aqui. Ó, 10. Aí vou botar 2. Só que eu vou selecionar só o 2. Aí tá vendo esse comando aqui, ó? Subscrito. Bota ele para baixo. Sobrescrito. Bota ele para cima. Deu para entender, gente? Até aí? Agora vê, quando eu uso esse comando, eu tenho que me lembrar de devolver, viu? Então, quando eu for digitar o texto de novo, bem que o certo é digita primeiro, formata depois, né? Nesse caso aqui, se eu quisesse continuar agora, eu teria que desmarcar, vou dar espaço e continuar digitando. Então, entenderam o que serve, para que serve esses dois aqui? Ó, se eu fizer assim, ó, 1/2. Vem aqui selecionar. O 1, eu vou botar aqui para cima. O 2, ó, eu vou botar aqui, ó, para baixo. Aí depois eu dou um espaço. Mas vamos fazer assim. Se eu quisesse fazer esse símbolo aqui. Depois só desmarcar, vou continuar a digitar normalmente. Então, subscrito, sobrescrito. Entendeu? Aí se eu quisesse passar uma linha no texto aqui, ó, taxado. Entenderam? Então, ó, nós vimos aqui, ó, como mudar o tipo da letra, tamanho, aumentar e diminuir de maneira proporcional, negrito, itálico, sublinhado. Aí sublinhado nós vimos como mudar o tipo de sublinhado, mais sublinhado, vimos também mais cores de sublinhado, taxado, sobrescrito, subscrito. Vimos como mudar a cor da letra. Vimos como fazer maiúsculas e minúsculas, como alterar sem precisar digitar de novo. Vimos também como limpar os efeitos. Alguma dúvida até aí? Não? Aí vimos também, ó, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Certo? Aí veja o seguinte. Lembra que eu disse a vocês, cada blocozinho aqui, que tiver essas opçõezinhas aqui, ó, é porque tem mais coisa. Se eu clicar aqui, ó quem abriu, caixa fonte. Então, depois vai ter uma aula que eu vou mostrar para vocês alguns itens a mais aqui. Mas, de cara, você vai entender o seguinte, ó. Tá vendo fonte e tamanho de fonte? Ó. Isso é esse. Esse é esse. Regular, que é sem nada. Itálico. Itálico. Negrito. Negrito. Negrito e sublinhado, caso eu queira botar os dois. Aliás, negrito e itálico. É equivalente a apertar esse e esse. Certo? Tá dando para entender? Aí eu tenho, ó. Taxado. Taxado. Taxado duplo. Veja, aqui eu não tenho taxado duplo. Então, só consigo ter acesso se for aqui. Subscrito, subscrito. Aqui eu tenho, ó. Versales, todas em maiúsculas, ocultado. Então, depois a gente vai ver elas aqui com mais detalhes. Não vai passar para essa caixa agora, para essa caixa aqui todinha agora não. Certo? Quando for para parágrafo, ó, aqui a gente só tem, vocês só viram nessa caixinha só, alinhado à direita, alinhado à esquerda, e justificado. Mas eu tenho, ó o que tem de parágrafo aqui para a gente estudar aí. Certo? Só que com isso aqui, você já sai do zero, né? De formatação. Já faz um bocado de coisa, não faz não? Já dá para fazer o texto de maneira bem diferenciada, não dá? Então, veja. Hoje, nós também não vamos digitar texto. Eu vou liberar o computador para que vocês possam praticar essa parte aqui. Se quiser dar um clique aqui, dar uma olhadinha, pode ir também, mexer, que senão se quebra. Você já vai
memorizando. Mas depois a gente vai ver de forma mais detalhada, tanto a caixinha fonte como a caixinha parágrafo, certo? Mas hoje eu quero que vocês se fixem só no que eu passei. Pode sim dar uma olhadinha aqui, uma bisbilhotada nessa caixa, uma bisbilhotada aqui, certo? Para que vocês não perdam tempo digitando texto, o que é que você vai fazer? Aquele código que eu ensinei, ó, igual RAND, abre parênteses, aí digamos, eu quero, é um texto com 3 parágrafos, vírgula, cada parágrafo com 7 linhas, 7, fecho parênteses, ó, dou enter, viu? Ele tô aqui para você. Pra gente não perder tempo digitando, né? Depois sim, vocês vão ter a oportunidade de digitar um texto aí que vocês, eu tenho que ver como é que vocês estão digitando. Ok? Alguma dúvida? Não? Nenhuma mesmo? Vou liberar para vocês, tá?